Estamos de volta para mais um programa O que é o Espiritismo? E hoje, com certeza, Orson Carrara vai nos dar uma noção geral do que é a doutrina espírita. Orson, bom dia e responda-nos, por favor, o que é o Espiritismo? Olá, Sidney. Realmente, depois de dezenas de programas, precisamos realmente dar uma definição. Precisamos ir ao encontro desta dúvida. O que é o Espiritismo? Vamos continuar. Orson, nós conversamos nos programas anteriores, imediatamente anteriores a este. Você nos deu uma ideia de Deus, falou sobre a imortalidade da alma, falou sobre a lei de causa e efeito, falou sobre a reencarnação e a comunicabilidade com os espíritos. Além desses, Orson, nós temos princípios básicos da doutrina que são aceitos assim pela maioria das pessoas? Pois é, nós temos a base fundamental. Entre todos esses que você falou aí, podemos incluir também a pluralidade dos mundos habitados, a fé raciocinada e, igualmente, o embasamento total da doutrina espírita no Evangelho de Jesus, que não abre mão, a doutrina não abre mão da moral cristã, é algo que lhe é intrínseco, está na sua essência. Orson, uma das coisas que mais se destacou na codificação de Allan Kardec foi a lógica, a transparência e principalmente o seu raciocínio. Eu fiz um estudo recente, até escrevi um artigo sobre o assunto, de que esse raciocínio já vinha do berço e se recuarmos mais um pouco de vidas anteriores. Orson, esse embate inicial, essa rejeição inicial da doutrina espírita, podemos atribuir àquele empenho de Rivail e depois Allan Kardec ao dizer que somente a fé raciocinada deveria prevalecer, Orson? Sim, a fé raciocinada é uma questão de lógica. É nós entendermos por que cremos em algo, por que desenvolvemos a fé. Há que se ter noção daquilo que constitui a nossa fé. Kardec nos estimula, nos ensina, nos conclama a raciocinarmos sobre as questões que adotamos como matéria de fé. Por causa desta fé raciocinada, da fé que questiona, da fé que quer entender, que quer saber, talvez essa seja uma das causas que encontrou tanta resistência. Porque é próprio do ser humano acomodar-se a ideias viciantes, condicionantes, da zona de conforto. Então, quando surge a convocação, o convite para que raciocinemos em torno daquilo que estamos adotando como crença, como fé, há um embate, há um conflito entre a zona de conforto e as ideias que a própria lógica, o bom senso, o discernimento indicam. Talvez essa seja, sim, a causa de um conflito que ainda permanece, diga-se de passagem, Sidney. Nós podemos encontrar um exemplo para ilustrar mais esse assunto? A questão dos milagres, por exemplo, seria um indicativo de como a doutrina espírita encara esses fatos ditos sobrenaturais? Sim, eu acho que você cita um ótimo exemplo, porque é mais fácil aceitar que o milagre é um acontecimento excepcional, vindo do alto por sabe-se lá quais motivos, ainda que se aplique a esses motivos a misericórdia de Deus para com seus filhos, ou o desejo de exclusividade na obtenção de alguma chamada graça, por exemplo. É mais fácil atribuir isso a um fato miraculoso, milagroso, do que tentar entender a origem, a natureza, a essência daquele fato. Então, é mais fácil a gente denominar, foi milagre, é algo excepcional, Deus agiu em detrimento da própria lei em favor de alguém ou de algum grupo. É mais fácil atribuir a milagre. É mais fácil dizer que Jesus tinha poderes excepcionais do que tentar entender as conquistas do Espírito Jesus. Então, a fé raciocinada nos faz entender os milagres, por que eles ocorrem e, inclusive, como eles ocorrem.
Richard Simonetti costumava dizer que se nós levássemos, através de uma máquina do tempo, o antibiótico na época de Jesus, que ele seria considerado um milagre. O que você acha dessa ideia? É verdade, porque na época não se tinha qualquer noção do desenvolvimento da ciência médica a ponto de se oferecer um antibiótico ou uma anestesia, por exemplo. Então, era fruto da ignorância dessas possibilidades. Hoje nós já sabemos que o antibiótico, a anestesia e outros recursos à disposição são fruto do desenvolvimento da inteligência humana que foi capaz de pesquisar e de chegar a esse resultado que tanto beneficia a coletividade humana. Hoje não é milagre, a gente entende que é uma conquista da ciência, é um avanço da ciência nas pesquisas da medicina, para citar apenas esse exemplo. E poderiam ser acrescentados outros, por exemplo, um foguete que vai à Lua, por exemplo, como foi, que levou os astronautas à Lua. Muita gente acha que isso não aconteceu ainda. Ou, ao mesmo tempo, a possibilidade da internet. Nós estamos conectados em cidades diferentes, distantes, mais de uma centena de quilômetros, falando com a maior naturalidade, conversando, nos vendo. Isso, se fosse apresentado numa época primitiva, seria considerado, sabe-se lá o quê. Mas nós já entendemos que isso não é um milagre, é apenas avanço da tecnologia, é fruto do progresso. Você disse que até hoje existe alguma resistência com relação à fé raciocinada espírita, Orson? Sim, existe resistência à fé raciocinada espírita, justamente por causa de pontos de vistas arraigados, de condicionamentos mentais, intelectuais e principalmente de má vontade em pensar um pouco. Nós deveríamos sempre adotar uma postura de imparcialidade, porque a imparcialidade nos livra dessas tendências egoístas, dessas tendências resistentes a pensar. Ninguém precisa se tornar espírita, mas pense no assunto, abra uma janela mental para pelo menos compreender, mesmo que não aceite. Você tem o direito de não aceitar, mas temos também o dever de tentar entender. Fugindo um pouquinho ao nosso protocolo, Orson, eu havia dito que nós iríamos tratar agora de evolução e depois da moral de Jesus. Quero falar um pouquinho só da pluralidade dos mundos habitados. Recentemente, algumas pessoas chegaram até a alegar que a Terra realmente é plana, e outras situações assim, um pouco fugindo da própria ciência, e as pessoas até hoje questionam os espíritas porque as sondas remetidas para diversos planetas nada encontraram, não encontraram nem mesmo, vamos dizer, sinais concretos de vida. Agora que estão encontrando alguma coisa, água, local que pode ter tido água. Allan Kardec enganou-se quando disse que todos os mundos são habitados, quando fez constar isso em O Livro dos Espíritos. Os espíritos erraram? Não. Nós é que somos limitados na nossa observação e na nossa análise. A nossa análise, a nossa observação, as nossas opiniões são baseadas nas referências que temos. Nós estamos habituados a este mundo, com a sua estrutura, com o seu perfil, com a sua maneira de ser. Mas outros planetas, há outras referências que nós não conhecemos. Aqui nós estamos habituados a habitar o planeta na crosta, por fora. Por que não haveria, por exemplo, para citar apenas um exemplo que pode até ser ridículo, mas apenas para estimular a cogitação? Por que é que em algum planeta não poderia ter uma vida viável dentro da crosta? É apenas uma referência, apenas um exemplo de citação. Por outro lado, a matéria pode se apresentar em estados diferentes daqueles que conhecemos. As nossas referências são baseadas naquilo que nós conhecemos aqui. Mas que referência temos de outros planetas? São informações esparsas, mas a informação de Kardec: existe vida em outros planetas. Informação dos espíritos: a Terra não é o único planeta habitado. Mas, deixando de lado possíveis cogitações
e acompanhando a evolução da ciência, nós podemos pensar também que é absurdo, do ponto de vista lógico e do raciocínio, achar que todo este universo que aí está, infinito, pesquisado pelos grandes satélites, pelas grandes máquinas gigantescas que o homem foi capaz de lançar no espaço, imaginar que a Terra seja o único planeta habitado. Deus seria medíocre se a sua criação máxima fosse esse planetinha aqui, que é menos que um cisco no concerto do universo, nessa grandiosidade universal. Como admitir que esta seria a criação máxima de Deus? Mas, se o nosso raciocínio aceitar, então, que esta não seria a criação máxima de Deus, como seriam as condições de outros planetas? Não sabemos. Teremos que avançar com a ciência para pesquisar isso. Seria uma presunção do homem, assim como aconteceu na época de Galileu? Seria uma alta presunção considerar-se a única e exclusiva criação de Deus. Se nós formos visitar os grandes observatórios astronômicos, veremos lá que os satélites gigantescos colocados no espaço, com grande capacidade de alcance no infinito, são capazes de mapear o universo visível em 180 graus, quadricular e fixar, ao acaso, qualquer quadrinho ali naquele quadricular. Puxar esse quadrinho e transformar em 180 graus. Quadricular de novo, pegar um pedacinho, quadricular de novo, puxar aquele pedacinho. Isso é infinito, pode ser repetidas vezes feito, e você nunca alcançará o fim. E sempre essas imagens mostrarão não planetas, não sistemas solares, mas galáxias infindáveis. Vamos parar por aí, que é assustador. Orson, quero deixar todo o tempo que nos resta para esse programa para você, da maneira que quiser, comentar esses dois princípios básicos fundamentais que restam para essa verdadeira aula que você nos deu. Quero que você fale, por gentileza, sobre a evolução e a moral de Jesus e o que isso tem a ver com essa questão nossa, o que é o Espiritismo. Fique à vontade, Orson. Pois é, o Espiritismo se apresenta como uma ciência vasta. Como diz Kai Barchuto no seu livro Médiuns e Mediunidades, o Espiritismo é uma ciência vasta que propicia a todos nós uma ampla pesquisa em todos os campos da moralidade, em todos os desdobramentos filosóficos e sempre com embasamento científico. O princípio básico do Espiritismo, da evolução, se dá através da reencarnação, a pluralidade das existências. A evolução é uma lei de Deus. Todas as suas criaturas deverão evoluir incessantemente. A evolução é lei da vida. É impossível impedir o progresso, a evolução. Nós já notamos no próprio planeta que habitamos uma evolução através dos milênios, as modificações constantes que se deram com a vida do planeta. Se buscarmos a nossa própria intimidade pessoal, como pessoa humana, cada um de nós, a evolução também se dá a nível individual. Todos nós evoluímos constantemente, seja pelo desabrochar da maturidade, como pelas experiências que vão se acumulando, todos nós evoluímos. Mas se sairmos da intimidade de nós mesmos e observarmos a sociedade humana, a evolução da medicina, da odontologia, da educação, das artes, dos esportes, da tecnologia da comunicação, da tecnologia dos automóveis, dos aviões, dos GPS, tudo que está à nossa disposição, em todos os sistemas variados de comunicação, que diariamente nos surpreende com novas ferramentas, vemos a evolução caminhando aceleradamente. Vemos a evolução presente individualmente, na vida individual, na vida familiar, na vida social, na vida de relacionamento, na vida no intercâmbio entre as nações. Tudo demonstra evolução. Tudo ao nosso lado demonstra evolução. Pois não, Sidney? No começo, no primeiro livro dos Espíritos, Allan Kardec não aceitava a teoria de Darwin. No segundo volume, na segunda edição de 1860, ele rendeu-se à própria ciência. Responda-me, Orson. Atualmente, é mansa e pacífica a ideia de que tanto o homem, sob o aspecto físico,
como sob o aspecto espiritual, o espírito também passa por gradações e evolui até chegar à condição de homem? Pois é, eu estava caminhando para isso, porque tudo que se aplica à evolução que vemos à nossa volta, tudo que se aplica a nós mesmos, ainda que estejamos pensando no planeta que habitamos, todo esse princípio se aplica à evolução geral do universo, e especialmente das almas. As almas igualmente evoluem através das experiências repetidas na pluralidade das existências. A alma adquire maturidade, a alma desenvolve a inteligência, a alma adquire virtudes e evolui. Esta evolução se dá através de um processo longo, contínuo, sem cessar, para que a alma atinja, enfim, a condição de espírito puro, espírito evoluído, espírito preparado, capacitado, que vai atuar, então, como co-criador, entendendo a vontade de Deus. Jesus afirmara: eu e o Pai somos um. Porque Jesus, no estágio que atingiu e que nos é perfeitamente viável, também atingiremos isso, porque estamos no mesmo caminho. Ele é apenas um irmão mais velho, mais amadurecido. Não é alguém que foi criado excepcionalmente, alguém que foi criado com privilégios, com vantagens. Não, ele é filho de Deus como nós, mas foi criado antes, assim como outros estão sendo criados agora e vão caminhar, passar pelo estágio que estamos, quando então estaremos no estágio mais avançado, talvez da perfeição, já atuando como co-criadores. Mas toda essa evolução que se dá a nível material, a nível intelectual, a nível moral, a nível emocional, a nível psicológico, a nível coletivo, tudo isso tem um embasamento, Sidney. O embasamento é a moral cristã, é o evangelho de Jesus, a lei de Deus, que é a lei de amor. E a doutrina espírita utiliza-se dessa plataforma extraordinária que é a moral de Jesus, que é incomparável, insubstituível. É uma lei que reflete a vontade do Criador. É uma lei que reflete a essência das próprias leis. É uma lei de amor que estimula os filhos a caminharem. É uma lei que incentiva os filhos a buscarem essa perfeição. Ela está intrínseca em nós, mas nós temos que cultivá-la, temos que conhecê-la, temos que desenvolvê-la, temos que aprender para então caminhar. Tudo se dá concomitantemente. É verdade que a inteligência caminha mais rápido, a moral temos mais dificuldade, mas ambas deverão equilibrar-se, moralidade e intelectualidade, para que então estejamos na condição de espíritos perfeitos, espíritos puros, ainda que relativamente, já que ninguém alcança Deus, mas é a evolução que se dá desta forma. Jesus é considerado uma criatura importante para os espíritas? Jesus é a essência do espiritismo. Se nós tirarmos Jesus do espiritismo, o espiritismo será uma bela teoria. É uma teoria que explica muita coisa, é uma teoria racional, que convida à inteligência, que convida ao bem. Mas a essência, o perfume, o sabor do espiritismo está no Evangelho de Jesus. É por isso que Jesus é a própria essência do espiritismo. A moralização trazida pela mensagem da Boa Nova, que Jesus se fez portador pessoalmente, é um dos princípios básicos do espiritismo. É a moralização, é o alicerce sólido dos demais princípios. Por que Allan Kardec, o codificador, demorou tanto para aceitar o aspecto religioso, que ele não precisou inventar? O cristianismo já estava pronto. Porque era uma época em que a palavra religião era confundida, e isto ainda permanece, convenhamos nós, Sidney, na sociedade no geral. Era uma época em que a religião era confundida com vestes especiais, com rituais, com hierarquia, era confundida com poder. E religião, para o entendimento espírita, não tem nada a ver com hierarquia, com poder, não tem nada a ver com vestimenta, não tem nada a ver com rituais, não tem nada a ver com coisas externas. A religião é a religiosidade que podemos cultivar no coração para religarmos com a divindade. A religião é um sentimento íntimo de amor, de adoração a Deus, que se externa na prática do bem, um em favor dos outros. Orson, para encerrarmos o programa e esta série,
Gostaria que você desse, agora, fugindo um pouco das minhas brincadeiras, a resposta para a pergunta o que é o Espiritismo, abrangendo esses aspectos, esses princípios básicos, fundamentais do Espiritismo. Que você sabe, às vezes uma pessoa assiste a um programa, não assiste a outro. Então, eu gostaria que você encerrasse o programa de hoje dando uma repassada geral nesses princípios básicos, Orson. O que é o Espiritismo? Muitas pessoas podem se estar perguntando. Nós estamos encerrando uma série de programas que analisou isso. O Espiritismo é uma doutrina baseada em fatos. Ele é uma síntese das leis divinas e está estruturado nos princípios fundamentais da existência de Deus, a imortalidade da alma, a pluralidade das existências, a pluralidade dos mundos habitados, a comunicabilidade dos espíritos e também um embasamento lógico em Jesus, na moralidade trazida pela mensagem do Mestre e da humanidade, um modelo e guia para todos nós. Dentre a esses princípios, juntam-se também a lei de causa e efeito, a lei de evolução, a fé raciocinada. Todo este conjunto de princípios que se desdobram inesgotavelmente para parâmetros e ângulos que podem nos propiciar uma ampla e ilimitada reflexão a compreender a vida e seus fundamentos, seus objetivos, seus desdobramentos, lançam-nos a compreender o que é a vida, o que são os problemas e as adversidades, por que existem. Afinal de contas, responde com propriedade: quem sou eu? De onde vim? Qual a minha natureza? Para onde vou? O que estou fazendo aqui? Qual a finalidade de viver? Por que o sofrimento? Por que os desafios? Por que os aprendizados? Pois que o Espiritismo responde a tudo isso e nos traz uma visão lúcida, clara, raciocinada, profunda, abrangente. As palavras vida e Espiritismo, e compreenda-se tudo que está inserido dentro da palavra vida. Vida é um universo de situações e ocorrências. Vida e Espiritismo estão intrinsecamente ligados, porque Espiritismo é vida, vida é Espiritismo. Com todas essas qualidades, esses atributos, podemos afirmar que o Espiritismo vai se tornar a religião de todos? Todos, para se salvar, terão que se tornar espíritas, Orson? Não, absolutamente não. Ninguém precisa se transformar em espírita para galgar felicidade, para galgar harmonia interior e plena identificação com o Criador e suas leis. O Espiritismo será o futuro das religiões, conforme afirmou um grande clássico da doutrina espírita. Isso significa dizer que a humanidade não vai se transformar em espírita, mas os princípios apresentados pelo Espiritismo estão dentro do contexto da própria vida humana, porque o Espiritismo não foi inventado, não foi criado. O Espiritismo é uma síntese das leis divinas. O que importa para o ser humano que habita este planeta como criatura pensante, criatura capaz de sentir, criatura capaz de agir, criatura capacitada com plena potencialidade de desenvolvimento, é tornar-se uma criatura de bem. Isso significa fazer o bem, viver o bem, harmonizar-se interiormente para exteriorizar-se junto às demais criaturas da sua convivência como criatura que promove o bem, vive bem e, por sua vez, se torna um espelho refletor de luzes para estender a solidariedade uns para com os outros. A construção interior é que vale, muito menos do que qualquer denominação religiosa que se queira dar, inclusive a denominação espírita. O importante não é sermos espíritas, o importante é sermos criaturas boas. Isso vale para todas as religiões. E ser bom é identificar-se com a moral de Jesus. Orson, podemos dizer, nesse encerramento, que as ideias espíritas começam a ser aceitas, a reencarnação, a comunicabilidade com os espíritos, e hoje já existe uma tolerância maior e, assim, um entrosamento também mais acentuado com irmãos de outras crenças? Sim, porque é a naturalidade do que o Espiritismo ensina. O Espiritismo não pretende converter ninguém, não quer converter ninguém.
Se a pessoa está bem na sua religião, que permaneça com ela. O Espiritismo coloca à disposição esse universo de conhecimentos. Espera que esse universo de conhecimentos beneficie, ajude as pessoas. Oferece o conforto, o consolo do raciocínio. Oferece a oportunidade de trabalho, oferece o conhecimento, coloca à disposição, mas não obriga ninguém. Nem deseja violentar a consciência de ninguém. Mas a naturalidade de seus princípios e ensinos vai encontrando gradativamente esta aceitação, justamente pela lógica, pelo bom senso e principalmente, Sidney, pelo respeito a todas as crenças e todos os sentimentos das pessoas, que somos todos nós. Muito bem, Orson. Quero agradecer, em nome de todos nós, da nossa equipe, esse grande trabalho que vai ficar realmente perenizando a ideia da doutrina espírita, e você tem a certeza que vamos fazer um bom uso dessa sua contribuição maravilhosa, trazendo para nós, com bom humor, com muita essência, com muita empatia, com muita simpatia, esta resposta que você nos deu em 30 programas, o que é o Espiritismo, Orson. Suas palavras. Será que conseguimos responder a perguntas, título, tema desse programa? Afinal de contas, meus caros amigos de Sidney, o que é o Espiritismo? Eu tenho a impressão que você forneceu bons elementos, bons materiais, ferramentas suficientes para que cada um de nós, assimilando a sua proposta, a sua ideia, os seus esclarecimentos, e essa resposta caberá a nós, a partir de agora, com o nosso esforço, fazendo o possível para acompanhar os seus passos, Orson, um grande estudioso, divulgador e veiculador da doutrina espírita. Muito obrigado, Orson, por essa grande contribuição para o movimento espírita e principalmente para a nossa amada doutrina espírita. Muito obrigado, Sidney. Muito obrigado a você que nos ouve, que nos vê. O nosso abraço de gratidão por esse tesouro que temos nas mãos, o Espiritismo, esta doutrina de raciocínio, bom senso e amor para todos nós. Muito obrigado. E a você, muito agradecido porque nos acompanhou durante esse tempo todo. Este programa vai ser veiculado, vai ser reprisado muitas vezes. E eu peço que você leve adiante esta mensagem, divulgando-a, compartilhando com outras pessoas. Muito obrigado e que Jesus abençoe o Orson por esta grande contribuição e a todos nós pelo esforço que estamos fazendo em aprender um pouco mais de doutrina espírita. Muito obrigado.